tá? Mas porque nós estamos falando aqui o seguinte, meu. A aprovação, ela exige que você passe pela prova. E olha, aí eu posso falar assim, mas Betão, esse negócio de cair a conexão aí é provação também? É prova? A sua persistência em voltar, eu posso chamar isso de prova? Queridos, a prova tem o propósito de aprovar você. E ninguém vai querer que você seja aprovado se acha que você não tem condição. E você insistia em estudar a palavra, prova, básico. Você vê como a gente simplifica as coisas? Aí você fala assim, mas espera aí, Betão, eu passo por algumas dificuldades que, olha, eu não sei não. Então vamos separar alguma coisa. Tentação. A tentação, ela pode ser sua, da sua cabeça, das circunstâncias. Então o que acontece? Quando Lutero escreveu sobre essa carta, e quando leu sobre isso, ele falou o seguinte: mas peraí, isso aqui não fala nada de salvação. Isso aqui não fala nada de. Está falando de vida cotidiana. Por isso, ele escreveu no seu primeiro comentário sobre a carta de Tiago que a carta era cheia de palha. Lógico, depois do seu segundo comentário, ele revê essa posição. Por isso, inclusive, que a carta demorou tanto tempo para ser incluída no cânon. E quando nós lemos aqui que sobre a aprovação, na maneira como o Tiago colocou, como o apóstolo Tiago colocou, de uma maneira muito clara, muito forte, muito concisa, para que a gente aprenda e conviva e entenda o que está acontecendo. Vocês estão vendo meu slide aí? Alguém abre o microfone e diga sim, por favor. Sim. Sim, Ok, pastor. obrigado. Então, vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Percebe que ele complementa a ideia? Lembra porque eu chamei a atenção para esses verbos em grego? Para que justamente você perceba, tá? E quando o Tiago complementa no versículo 4, aí você entende a ideia. Ah, mas você está criticando a tradução? De maneira alguma. O pastor Grava já planificou isso na igreja há poucos dias atrás, muito claramente sobre isso. Por isso que eu estou chamando a atenção para esses verbos, para que você entenda o texto na sua profundidade e em toda a sua extensão. Aí você vai perguntar para mim assim, mas Betão, você está querendo dizer que quando você falou de Tocmínio, que a minha fé tem que ser provada? Peraí, que então que Deus não me conhece? Conhece. O que Tiago está dizendo é que Deus conhece e sabe a extensão da sua fé. Lembra-se que você foi salvo, redimido, tá? Selado com o Espírito Santo da promessa. O desejo é que a prova produza perseverança, que produza, né? Hipomoné, que produza, tá? Não uma simples saber, Deus está me provando. Não! É capacidade para provar, para suportar as adversidades, para atravessar as adversidades. E aí nós entramos propriamente na aula de número 2. E começamos a aula de número 2 repetindo, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Mas você já acabou de falar isso, Betão. Você está repetindo? Sim, eu quero que você grave isso. Porque a gente não basta você conhecer a palavra, você tem que ter isso no coração. Você tem que saber que isso aí é para a vida. E aí você fala assim, mas peraí, você está querendo dizer que Deus permite que eu tenha provas
permite que eu passe por algumas provas, quer dizer que Deus conhece o meu coração e eu vou passar por essas provas, e como é que eu administro isso? Como é que eu concilio isso na minha mente, no meu coração, na minha vida, no meu viver diário, indo numa sociedade que é regada pela ansiedade, é uma comunidade hoje, ela é cheia de medos, cheia de mimimi, cheia de não me toques, cheia de ais. Como eu posso usar assim tais experiências de prova? Onde eu posso encontrar sabedoria e entendimento para utilizar de forma correta as adversidades que nós temos no dia a dia? Quando eu pergunto para alguém, a pessoa chega para, eu, da minha família, pode ser. Pode ser alguém que eu amo, que está perto de mim. Aí o Tiago dá uma dica fantástica, que eu acho muito legal. Microfone aberto Que a aí gente... que tem um cachorro latindo, pastor. Então, eu vou pedir para fechar. Quem tem o cachorro latindo, fecha o microfone, que o cachorro está aparecendo para todo mundo. E, gente, são coisas assim que às vezes fala assim, me tira do sério esse negócio. Como é que eu vou administrar isso? Aí Tiago escreve exatamente o seguinte, que é justamente o próximo versículo. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, instável em tudo que faz. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro de Salomão. Lembra de Salomão? Ó, você vai governar isso. Vai governar Israel. Pede aí, faz seu pedido. Ele pediu simplesmente sabedoria para governar e administrar esse povo. Sabedoria. E, gente, pedir sabedoria quando você está para ser rei de Israel. Depois, olha só, depois de Davi, que foi um grande rei. E só para fortalecer, para você lembrar, alguns personagens na história tiveram posições bem interessantes. Se você se lembrar de Salomão, até a rainha de Sabá veio para saber conhecer a sabedoria de Salomão. Como é que o cara podia ser tão sábio? O livro de Provérbios é algo que retrata muito isso. Mas Tiago está falando de uma maneira muito sutil. Aí você fala assim, mas espera aí, Betão, isso aqui não é um conceito prático, de vida prática. Tem falta de sabedoria? Como é que eu sei que eu tenho falta de sabedoria? Quando você tem alguma dificuldade, como é que você encara? Agora, por exemplo, para entrar na sala. Já é a quarta vez que nós estamos entrando nessa sala. Alguém podia falar assim, nah, eu não estou continuando esse negócio aqui. Eu vou parar com isso aqui, que esse negócio não está funcionando, não. E fala assim, é meu computador, esse computador aqui, põe a culpa no computador, na situação. Gente, nós estamos na quinta-feira, tem sexta-feira ainda. Então, se você começa a olhar toda e qualquer dificuldade, gente, Deus nunca vai deixar vir sobre nós provação maior aquela que nós possamos suportar. Antes, vai dar o escape. Percebe que ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Salmo 139, ele fala que nós somos entretecidos nos ventres da nossa mãe. Todos os nossos dias foram contados. Aí você vai se perguntar assim, mas peraí, Betão, Deus me conhece nessa profundidade? Se ele me conhece nessa profundidade, por que eu tenho que ser provado? E eu vou dizer para você assim, já jogou videogame? Meu filho gosta de pessoas. Maltratei pessoas. Então, a história da minha vida é uma história de brigas, desencontros, problemas, histórias mal resolvidas. Tudo porque eu não entendia que Deus estava no controle.
Aí você fala assim, Betão, mas depois de crente, você ainda brigava com as pessoas? Algumas vezes, sim. Algumas vezes, sim. Algumas vezes, você- gente, eu era do tipo que me chamaram uma vez de, você acha que você é o dono da igreja? Eu falei, mas peraí, mas eu não estava entendendo nada. Eu precisava desse processo para crescer. E eu não entendia que o crescimento precisava disso. Como assim crescimento? Gente, a gente não nasce espiritualmente maduro o suficiente. A gente entra na vida cristã e tem um processo de crescimento. E nesse processo de crescimento é que você vai adquirindo maturidade. E parte dessa maturidade passa por entender que sabedoria é dada por Deus. E é por isso que lá em Gálatas 5:22, tá? Quando Paulo escreve, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É um ânimo longo que não desanima nunca, não desiste, persiste, continua, insiste, vai atrás. Aí você fala assim, mas peraí, mas lá também tem mansidão. Aí você fala assim, mas peraí, mansidão é fruto do Espírito? Ih, complicou. Quando o Tiago escreveu isso aqui para a igreja, olha o que a igreja está passando, gente. A igreja, nesse período, ela está na perseguição. Nesse período aí, é o período que Nero taca fogo em Roma. E cristão, naquela época, era um bicho que ninguém queria estar perto, porque cristão, para aquele que não era cristão, para os gregos, tá? Para os gentios, cristão era um bicho detestável. Porque cristão, segundo eles, comia carne humana, eles se reuniam periodicamente para beber o sangue e comer a carne de alguém lá, deles. Cristão era um cidadão que é, não era cidadão romano. Ele não respeitava Roma, porque o rei deles era um outro. O cristianismo pós-moderno, ele trouxe consequências danosas para o cristianismo, em termos de identidade. E nós aceitamos hoje uma série de coisas que não tem nada a ver. Tá? A sociedade nos impõe. E às vezes você fala assim, você não pode falar nada porque agora tem uma coisa, não é politicamente correto. Cuidado, hein? Nós tivemos, pô, há poucos dias atrás, uma irmã falando justamente sobre isso. Mas, para o povo cristão que leu essa carta, você imagina ter seus parentes que foram mortos, que foram trucidados. Opa, quando você for provado, persevera. Vocês estão percebendo a dimensão disso? Percebeu a profundidade agora? Por que a palavra em grega é a mesma coisa que moeda, cunhada, verdadeira, autêntica, que não tem falha, que não tem dúvida que é verdadeira? Por isso que Tiago, quando escreveu, com essa força, com esse peso, tem essa ideia. Mas vale para os dias de hoje também. Mas vale para o nosso dia a dia. Vale para a nossa realidade. Mas como assim para a nossa realidade? Uma vez que nós, hoje em dia, tá? Não passamos por um quadro de provação como esse. Mas um quadro de provação como esse, ele diz: quando você estiver diante de uma situação como essa, a primeira coisa que você tem que pedir é sabedoria. Sabedoria de Deus. Peraí, então, Betão, você está querendo colocar provação, prova, junto com sabedoria. Eu vou ter que administrar a situação? Isso mesmo. Exatamente isso. E aquele que Mas, Betão, mas qual é a probabilidade de eu, numa situação difícil, eu estar sendo provado? Porque Deus deixou você aqui ainda. O dia que Deus achar que você não tem mais condição de suportar
as provações desse mundo, ele tira você daqui. Como assim? Queridos, ele quer que você viva uma vida cristã autêntica. O que Tiago está escrevendo é sobre vida cristã contínua. É sobre vida cristã que nós vamos estar vivendo nesse mundo. O conceito que está sendo passado aqui é muito mais profundo que simplesmente o conceito teológico de que você está salvo. O conceito aqui é muito mais além. Esse conceito está dizendo: você que é salvo, você que já está vivendo a fé, quando passar pela prova, quando for provado, o propósito é que você seja aprovado. E quando você estiver na prova, sabedoria. E outra, ele, no versículo 8, ele fala assim: não pense que tal homem receberá coisa alguma dos senhores. E se alguém tem mente dividida e instável em tudo que faz, aquele que tem a mente dividida, eu estou na dúvida, será que é de Deus, será que não é? Em primeiro lugar, querido, nada acontece sem que ele queira, sem que ele saiba, sem que ele permita. Nada acontece sem o controle, sem a anuência de Deus. Às vezes você não sabe quantos livramentos Deus já deu para você. A gente não consegue perceber de quantas situações Deus te livrou. E de algumas situações, Deus não livra. Paulo escreveu o seguinte: já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, seja na alegria ou na adversidade. Louvo ao Senhor. Mas vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Continuando. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Olha que bonito, que legal. Ah, então de vez em quando você vai estar em posição elevada? Sim. O rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta atrás do calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza e a sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Cara, quando eu leio isso aqui, o irmão em condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, tranquilo, sossegado. Agora, quando o cara lê assim, ó, rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde. Imagina o cara que perdeu tudo, que muitos brasileiros sabem o que é isso. Muito empresário no Brasil quebrou. E na nossa igreja nós temos alguns, inclusive. E na pandemia, a coisa ficou bem complicada. E, gente, quantos aqui não perderam emprego? Quantos não passaram a viver numa condição bem complicada? E quando isso acontece, aí fica difícil. Mas o Paulo está dizendo o seguinte: ele lembrou o teu. Ali, desculpa, Paulo, o Tiago. Ele usou uma figura usada por Isaías. Toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. E também no Salmo 103, 15 e 16. Aí você fala assim: não entendi nada. Que história é essa? Aí ele complementa no versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aí ele usou na provação a mesma palavra, peraismos. Prova, com juízo, com objetivo, para que você seja aprovado e saia do outro lado vitorioso. Então, você quer dizer, então, que a vida do crente, que na minha vida, talvez o pessoal na minha próxima aula nem venha. Tanta prova, tanta aprovação, é. Quer dizer, então, que eu vou ter mais provação ainda? Ô, a minha vida, você não conhece a minha vida, cara. Tá difícil, tá complicado, tá difícil. E mais legal ainda, Doquimínio, porque depois de aprovado, ou seja, a tua fé é verdadeira, não é palha, a tua fé é consistente, você realmente esperou no Senhor, descansou nele, esperou nele, não desistiu, não desanimou. Depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Você sabe o que é coroa?
é aquele que colocam na cabeça, a palavra é essa mesmo, tá? De coroa, de coroado, porque foi vitorioso. Quando nos jogos daquela época, eles recebiam coroa de louro, tá? Os reis, coroa de ouro, coroa com pedras, e coisa desse tipo. Receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, você quer dizer que as dificuldades dessa vida podem ser prova e se eu passar por elas, eu vou ser coroado? Sim. É essa a ideia. É esse o conceito. Mas esse conceito, gente, é conceito de vida cristã. Eu me lembro da minha avó. Minha avó tinha uma frase que era única dela. Minha avó nordestina, vinda de Juazeiro da Bahia, com todos os seus costumes, ela tinha uma frase quando surgia qualquer dificuldade, qualquer problema. Ela dizia: diabo, isto é leve. E ela falava aquilo várias vezes. Muito católica, fervorosíssima. Mas ela dizia: diabo, isto é leve. Como assim? Olha, pode ser a aprovação que for, eu estou passando por ela. E a gente, às vezes, gente, titubeando, duvidando e com dificuldade. O Tiago está explicando para a gente, dando uma dica fantástica. O sentido único, o único propósito é que você receba a coroa. Primeira coisa, vou te lembrar de novo. Nada acontece sem que Deus queira, sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Em todas as coisas. Nada acontece sem a ingerência dele. Nada acontece sem a permissão dele. E se aconteceu na sua vida, se ele permitiu na sua vida, ele tem um propósito. Busque sabedoria para saber qual é o propósito. Esse é o segredo. É saber qual é o propósito. Porque se você não souber qual é o propósito, gente, você vai bater cabeça e daqui a 2 semanas as dificuldades serão tão grandes na sua vida, as dificuldades serão tão imensas, que você vai dizer para Deus assim: ó Deus, parei, hein? Dá mais não. Estou entendendo nada, estou entendendo, não tô sabendo o que está acontecendo, eu quero parar. E aí, gente, uma coisa que você recebeu que as pessoas não têm. Você foi batizado, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você recebeu o Espírito Santo porque o Espírito Santo é que nos ajuda nas fraquezas. É ele que nos ajuda nessa hora difícil. É ele que nos guia. Sabedoria, peça a Deus. E quando ele fala feliz é o homem, esse feliz aqui, no original, ele tem aquela. Lembra lá do Sermão do Monte? Bem-aventurado? É a mesma coisa. Feliz é o homem. Bem-aventurado. Quão feliz é aquele que persevera na aprovação, aquele que não desiste, aquele que busca em Deus a solução para o que está acontecendo à sua volta. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Então, é isso mesmo? Provação. Aí eu vou ser aprovado? Sim. Quando alguém for tentado, opa, então eu vou ser tentado. Jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por isso arrastado e seduzido. É então a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Aí você fala assim: peraí, meu, você falou agora até agora de prova, de provação, agora eu estou usando aqui um outro vocábulo. Eu estou dizendo que esse vocábulo aqui, ele está dizendo tentação. Como é que eu sei quando é provação e quando é tentação? Quando for da sua carne, quando for do mundo, quando for da sua cabeça.
Perdão, mas peraí, de vez em quando, então todo mundo é tentado? Sim. Eu gosto muito da ilustração que o pastor Bember trouxe uma vez para nós. Gente, eu estou andando na rua, eu não posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, posso? Mas pode fazer, ele não faça Eu nenhum. já tive a infelicidade até do passarinho fazer coisa que não devia na minha cabeça. Mas tudo bem, dizem Mas, que é sorte. Não sei. Não, no momento foi horroroso. Mas vamos lá. amigo, Impedir. Agora eu posso impedir que o passarinho venha, traga material, faça um ninho, traga a sua companheira, coloque ali os seus ovos, faça a sua ninhada. Percebeu a ideia? Tiago está dizendo o seguinte, ó. Quando alguém for tentado, já deve dizer, por Deus, eu estou sendo tentado por Deus. Não. Deus não tenta você para o mal. E a cada ninguém um ele porém tenta. a sua própria Cada um, cobiça. porém, é tentado pela própria cobiça. Em algumas traduções traz aí concupiscência. Palavra fantástica, né? Concupiscência é gostinho pelo pecado. Pegou a ideia? Sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça ou a concupiscência, o gostinho pelo pecado, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Eu conheci um cara chamado professor Mello, ele era professor na USP. Uma vez ele me falou um negócio que nunca mais saiu da minha cabeça, do meu coração. O vício é a repetição do primeiro ato. Gente, se você for na Cracolândia e chegar para você, escuta, eu pergunto, já tive vários contatos com vários dependentes químicos. E nenhum deles falou assim: olha, usei uma vez e vim para Cracolândia já. E fiquei um viciado. Não. Mas eu estou falando de droga. E na mesma proporção, alguns tipos de pecado. E outra, a gente nunca assume pecado, gente. A gente vai colocar a culpa no outro. Lembra do Adão? Lá em Gênesis 3, 12 e 13. O homem sempre foi perito em evasão. Tem muitos outros casos aí, ó. Porque no tocante ao homem interior, olha o que Paulo está dizendo. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus ombros. E no versículo 24 ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Porque o pecado. O que é pecado, gente? O que é pecado? A palavra que está escrita aqui como pecado, ela traz a ideia, tá? De errar o alvo. Imagina o cara que está tirando uma flecha no alvo e ele erra o alvo. Isso é pecado. Ô, Betão, ficou mais fácil, né? É isso mesmo. Você pode usar de escorregão, enfiar o pé na jaca. Pode usar o nome que você quiser. Toda coisa que nos separa de Deus. Aliás, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Ah, então quer dizer que se eu pecar eu vou para o inferno? Não. Quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você abre o coração para Jesus, quando você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus. Lá em João ele diz, né? A todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Jesus, herdeiros da promessa, herdamos a vida eterna, selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando você peca, o que acontece? Você quebrou a comunhão. Ah, deixou de ser filho? Não. Quebrou a comunhão. E o que vai fazer? 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, mas se eu achar que não é pecado, tudo bem, tem o que tem, a sociedade é cheia disso, tá? Eu acho que João ele é muito jóia, que ele diz assim, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a verdade não está em nós. Ah, então quer dizer que todo mundo é pecador? Sim, todo mundo é pecador. E quando você aceita Jesus, aí você passa a ter livre arbítrio.
Só quando aceita Jesus, exatamente. Quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus, você foi lavado e remido no sangue de Jesus, você foi perdoado. Aí você está limpo. Porque até então, você foi concebido debaixo de pecado. E debaixo de pecado, você não pode escolher, vou ficar debaixo do pecado ou sair de debaixo do pecado. Ou não, não vou pecar. Você já está debaixo do pecado. Então, quem está debaixo do pecado não entregou a vida para Jesus e está no pecado, não tem liberdade de escolha. Quando você entrega o teu coração para Jesus, quando você convida Jesus para entrar na sua vida, ele entra, ele limpa a casa. Você é perdoado, você é purificado. Estando purificado, aí você escolhe, vou pecar ou não vou pecar? Peraí, então você quer dizer que eu tenho essa possibilidade de escolher se vou pecar, se vou me afastar de Deus, se vou quebrar minha comunhão com Deus, se vou me distanciar de Deus? Sim. Depois que você entregou a vida para Jesus. Depois que você é salvo. Depois que você é transformado. Então quer dizer que mesmo assim você está dizendo que o crente transformado, o crente que já aceitou Jesus, ele está com Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, ele é nova vida, ele é nova criatura, e mesmo assim, às vezes ele pode pecar? Sim. E como é que faz? E se ele estiver aqui na igreja, e se ele tiver que dirigir o louvor, pede perdão. E o que acontece? Deus perdoa. Esse é o processo. Enquanto estivermos nessa terra, enquanto estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a errar, porque não somos perfeitos. O nosso alvo, a nossa meta é atingir a estatura de varão perfeito, que é Cristo. É ser igual a Ele. É quando as pessoas olharem para a gente e perceberem Cristo em nós. Então é um processo chamado processo da santificação. Esse é o processo chamado processo da santificação. Eu me lembro que esteve na nossa igreja, há muitos anos atrás, na década de 80, a Miss Kathleen Campbell. O esposo dela, o Sr. Campbell, é o mesmo nome da sopa, Campbell. Quando esse homem andava na rua, na cidade de Nacogdoches, Texas, as pessoas apontavam para ele e diziam, lá vai um santo homem de Deus. Meus irmãos, nós estamos com uma dificuldade crônica no nosso país com relação à criminalidade, com relação à honestidade, com relação à malversação do dinheiro público, com relação a pessoas desonestas, porque a igreja não tem se posicionado como povo de Deus. Santo. O troco veio a mais, não é meu. Eu gostei muito quando eu estive no Canadá. Eu tinha comprado um computador para o meu filho, entregou na casa de um amigo. Aí, quando cheguei lá para pegar, ele falou, cara, confere aí. Falei, por quê, cara? Não tá na caixa, tá bonitinho. Ele falou, não, confere, porque quando eu cheguei, tava lá na porta e eu chutei. Falei, como é que é? Sim, o carteiro, quando a gente não tá em casa, ele põe na porta. Falei, mas não tem portão na tua casa? Ele falou, não, aqui é comum, que ninguém mexe. O que é do outro, ninguém mexe. Sim, ele falou, tá vendo? Olha, vem cá, vem ver. Aí me levou na porta, tá vendo lá aquelas caixas do meu vizinho? Tá? A Amazon entregou lá. Eu não sei o que é, mas ninguém mexe. Também não tem portão, não tem nada. Nós perdemos isso há muito tempo. Por isso que você tem tanta tranca na porta da sua casa e ainda fica desconfiado. Será que não vai entrar alguém à noite aqui? É por isso que seu carro tem alarme, tem seguro, tem que deixar na garagem. Quando você deixa na rua, você fica preocupado. Nós perdemos isso, gente. Sabe por quê? A igreja falhou. A igreja perdeu esse conceito de santidade, perdeu esse conceito e deixou de transmitir esse conceito para a sociedade na qual ela está inserida. Nós nos acostumamos com o pecado, normalizamos o pecado e achamos que o pecado é uma coisa normal na vida das pessoas. Não é! Pecado é pecado, e o pecado leva para a condenação. E você tem que advertir a pessoa que está no pecado, como diz lá o Atalaia de Israel. Quando você vira o inimigo chegando, você tem que tocar a trombeta. Isso está errado, isso é pecado. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo.
Nós temos que entender isso e, como igreja, se posicionar como igreja no meio de uma sociedade corrupta e perversa. E quando Tiago escreveu isso, lá em Jerusalém, a situação era complicada do mesmo jeito. Em outras palavras, o bicho estava pegando lá. E esse conceito, inclusive no meio dos judeus, foi algo bem difícil de engolir e de aceitar. Está na hora da igreja se posicionar. E quando nós estamos falando aqui de anunciar o evangelho, de sair para a rua, igreja porta fora, e anunciar para o nosso vizinho, e começar a discipular, nós vamos ter que dizer para as pessoas, querida, essa vida que você leva é pecado. Meu irmão, da jeito que está, você está em pecado. Mas o quê? Você é o grande acusador? Não, gente, eu não estou aqui para acusar vocês, gente. O diabo já faz isso muito bem. O diabo é o grande acusador. O diabo é que leva pessoas para depressão, que elas não conseguem se encarar, se olhar no espelho e se ver de frente. Porque foram dominadas, foram controladas e envolvidas pelo pecado. E algumas estão em nossas igrejas. São irmãozinhos queridos, amados nossos. E que deve ser cuidado, deve ser tratado, não deve ser só simplesmente apontado, você está em pecado. Não. Querido, posso orar por você? Querido, posso te ajudar? Na minha visão, no meu conceito, isso é muito difícil para mim, isso é pecado. Mas eu não quero te julgar, quero que você ore comigo, porque é para que Deus me ajude a aceitar isso de maneira tranquila. E lógico, meu irmão, se comer carne faz teu irmão tropeçar, não coma carne para que seu irmão não tropece. Paulo escreveu lá, lembra? É isso mesmo. Vós sois sal da terra, luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade colocada sobre o alto do monte. A luz, quando ela é colocada, ela é no alto, no velador. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é igreja. E Tiago escreveu isso pensando nisso, porque essa igreja tem que ser luz. E tem que estar atento, até para os seus próprios desejos, que você acha assim, mas não tem ninguém olhando. Querido, você é templo do Espírito Santo. Ele não se separa de você. Ele está com você o tempo todo. Mas eu não faço os milagres que Paulo fazia, né? Faz sim. Milagres têm acontecido na nossa igreja, gente. E é uma coisa maravilhosa. Nós temos visto curas. Essa semana teve uma irmãzinha que, na hora da intercessão, chegou para a gente, falou para mim, falou o seguinte: pastor, eu vim agradecer. Porque no mês passado eu vim aqui na intercessão e eu pedi assim, ó, irmão, aqui, ó, ora para mim, eu quero o emprego, eu quero que ele seja meio período, e eu quero que ele seja perto de casa. E eu orei, e Deus me deu o emprego. Ai, que bênção, irmã, que bênção. Meio período. Glória a Deus. Perto de casa. E nele, eu ainda estou tendo a oportunidade de falar de Jesus para minha família. Mas Deus responde isso aí? Responde emprego assim? Deus responde. É só andar junto dele, em comunhão com ele. Santificai-vos, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Opa, desviei do assunto. Voltando aqui para Tiago. Desculpa. Continuando. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Oh, glória! Toda boa dádiva, tudo que é de bom, tudo que é perfeito, em realidade, em um perfeito, na verdade, esse texto aqui é um verso exômetro. Exômetro é uma figura de poesia, tá? No grego, o exômetro era usado, e Tiago usa aqui o exômetro, ele tá usando uma expressão poética, tá? Para vocês terem uma ideia, o exômetro são 6 partes, tá? Só para vocês terem uma ideia, rapidamente, eu vou colocar aqui rapidamente o grego, e percebam que as palavras, inclusive com a tradução, tem a vírgula, e são 6 espaços, 6
colocações para dizer esse texto. Ele usa a forma poética, tá? Para mostrar para o povo a glória de Deus. E, gente, né, no período do Novo Testamento, o cristianismo, ele arejou a cultura. E aí, o formato epístola, como eu falei para vocês, é uma nova forma de comunicação que surgiu no Novo Testamento. E também eles usavam as estruturas de linguagem que os judeus conheciam. Mas o mais legal ainda é que ele está dizendo toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto, descendo do Pai das luzes. E mais legal ainda, ele fala o seguinte, que não muda, tá? Que não é como sombras inconstantes. Não é aquele negócio nebuloso, entendeu? Ou que você não sabe o que é. Não. Quanto mais você se aproximar de Deus, é por isso que ele usa paralagê, tá? E paralagê é assim que simplesmente é meio enfumaçado, tá? Ou tropez, um negócio que não é muito certo, que parece, mas não é. Ele não muda. Sim, Betão, você quer dizer o que é com isso? Eu quero dizer que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca e levou esse povo, que foi coluna de fogo durante a noite, coluna de fumaça durante o dia, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. O mesmo Deus que parou as águas do Rio Jordão e o povo passou em terra seca. O mesmo Deus que lá no monte com Elias e os profetas de Baal se revelou como fogo e consumiu o holocausto. O mesmo Deus que falou que Jesus viria, que foi profetizado, ele veio. O mesmo Deus que no profeta Joel fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra, e o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles viram Jesus ser assunto aos céus e diz que ele vai voltar e ele vai voltar. Mas, Betão, você não sabe como é que eu estou vivendo. Você não sabe o que é o meu salário. O salário, no dia 5, o salário já acabou e o mês tem 30 dias. Você não sabe como é que é a minha vida. Você não conhece meu patrão. Eu não posso ir na praia. Porque como o cara não larga do meu pé, se eu for na praia, ele morre afogado. Então, gente, é nessa hora que eu vou colocar diante de Deus a minha vida. Porque eu sei que toda boa dádiva, toda bondade vem dele. Eu citei um exemplo para você dessa irmãzinha, que estava super feliz, que já estava lá e falou que, olha, a firma está bombando depois que eu entrei. Estão vendendo online. O Deus que abençoa emprego desse jeito, na medida que a pessoa pediu, quadradinho, formato. Mas quer dizer que eu posso orar pedindo exatamente o que eu quero para Deus? Sim. Seja o vosso dele conhecido as vossas petições. Derrama diante do Senhor. Coloca diante dele necessidades, paixões. Coloca diante de Deus. Deus, eu tenho dificuldade com o meu vizinho. Eu tive dificuldade com o vizinho. Graças a Deus, eu tive um vizinho abençoado. Eu tinha a casa dele ficava abaixo da minha. A água da chuva corria pela casa dele. Corria por um terreno que é terra, né? Que a Sabesp deixou que era uma área de reserva. E uma parte acabava na casa dele. Sabe que um dia ele foi lá e fechou a saída de água da minha casa. E não, numa chuva, no primeiro dia de verão, de inverno, uma chuva aqui, a temperatura próxima de 5 graus, ao fundo da minha casa virou uma piscina. Imagine a alegria que eu fiquei com o meu vizinho. Aí eu fui lá, a água gelada, meti o pé na água. Depois eu acabei cercando o muro e falei, quando você quiser conversar comigo, você pode vir aqui no 179, que é o meu endereço. Eu sou um dos pastores da primeira igreja batista em Santo André. E não fica bem eu brigar com você. Eu não quero ter você como meu inimigo. Se você quiser vir tomar um café, você está convidado para vir à minha casa. A gente pode discutir essa questão. Chamei a Sabesp, Semasa, na ocasião lá da Sabesp. Eles foram lá, fizeram a aferição, verificaram e conversaram e convenceram o rapaz que a forma correta de lançar água era aquela. Mas de vez em quando aparece alguma coisa assim. Dificuldade.
Ah, pode aparecer desemprego? Pode. E Deus vai abrir porta? Jamais viu o justo mendigar o pão. Gente, a gente tem um MAS na nossa igreja, e a gente distribui cesta básica para muitos irmãos da nossa igreja que passam necessidade. E essas pessoas estão adorando ao Deus, eles sentam às vezes do seu lado e você não sabe disso. Glorificando a Deus e se derramam na presença de Deus que toda boa dádiva, reconhecendo que vem de Deus. E quando o Tiago escreveu isso aí, ele sabia das dificuldades que aquele povo está passando, já relatei para vocês, já falei da dificuldade que eles tinham. E que o Deus poderoso ia cuidar deles. E ele continua: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí o Tiago bateu forte, né? Quando ele fala isso aqui, gente, eu falo assim, eu fico imaginando quanta besteira que eu já fiz e com Bíblia na mão. Tardio no Eu já vi falar. irmão ficar bravo dentro da igreja. Eu já vi irmão ficar bravo no estacionamento da igreja depois do dia de ceia. Eu estou há muito tempo na igreja, 44 anos que eu me converti na primeira igreja batista de Santo André. Já vi muita gente com Bíblia na mão. Gente, com Bíblia na mão, a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, eles lutaram e mataram pessoas. Nós tínhamos um missionário lá e o carro dele foi queimado, só porque ele era crente. E os evangélicos, os evangélicos não, os protestantes, iam lá e queimavam a casa dos católicos. Os caras com Bíblia na mão. E olha o que o Tiago está dizendo. Ah, mas eu tenho em mente, sejam todos prontos para ouvir. É difícil, hein? É um negócio complicado você ouvir um negócio que você não gosta, que você tem uma. É difícil. Provérbios 10, 19. No muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Está faltando gente que pare para ouvir. Eu vou dar uma dica para você. Contaram isso para mim um dia, eu fiquei chateado. Deus, quando criou o homem, sua imagem e semelhança, ele deu 2 ouvidos e uma boca só. Pescou? Sabedoria? Aplica? Guarda? Já estou encerrando. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aí é legal porque quando ele fala impureza moral, ele fala em Riparian. Riparian é um derivado do vocábulo rupus. Rupus é a mesma coisa que era um termo médico que naquela época eles usavam para cera no ouvido. Aquilo que te impede de enxergar o plano de Deus para a tua vida. Aquilo que te impede de ouvir a voz de Deus. Sintoniza com Deus. Fica atento. Porque aí o que o Tiago está escrevendo aqui, ele está dizendo assim, olha, separa-se disso. E ele usou outra palavra assim, tá? Toda impureza moral e da maldade que prevalece. Perissaian é aquela abundância de maldade. Quando foi traduzido maldade que prevalece, o sentido ali no grego era grande quantidade de maldade. E sabe o que a Bíblia diz?
Os nossos pés se apressam em derramar sangue, as nossas mãos estão sujas de sangue, entendeu? Romanos 6:23, não há um justo sequer. Romanos 3:23, todos carecem da glória de Deus. Essa é a nossa Sim. realidade. Nós somos assim, gente. Nós temos essa dificuldade com o pecado, com a maldade e com a coisa ruim. Aí você entende porque Tiago escreveu tudo isso antes, te preparando. Ele fez o preâmbulo e ele colocou, ó, se livra disso. Começa a pensar de forma diferente. Por isso que ele falou sabedoria. Amplia a tua visão. A mudança. Pensa diferente. A Muda a tua mudança. forma de pensar. E para finalizar, sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Eu acho muito legal. A academia que eu estou frequentando, ela tem em todos os andares uma parede coberta de espelho. E é bonito de ver como os homens e como as mulheres se olham no espelho quando estão na prática do exercício. Às vezes para, dá uma olhada, fica de lado, levanta o ombro, vai, faz pose e tudo mais. Aí você vai perguntar assim, não entendi nada, porque esse cara se viu ontem e anteontem, e ele está igualzinho, porque de um dia para o outro, não é o exercício não muda você de um dia para a noite. É um processo de alimentação, de cuidado, e também do trabalho físico. Mas os caras ficam olhando no espelho lá e como se tivesse, depois do exercício, mudado algo, não muda. A gente faz a mesma coisa. Quantas e quantas vezes a gente sai da igreja e não lembra do sermão que ouviu? Gente, a gente lembra da musiquinha na terça, na quarta-feira, na quinta-feira, hoje, por exemplo, já não lembra de mais nada. É porque a gente tem que ler a Bíblia o tempo todo, todos os dias. A Bíblia é alimento para o espírito, não só no domingo, todos os dias. E não só isso. Aí Tiago vai mais fundo. Depois de tudo isso que ele falou, sejam praticantes da palavra. Praticante da palavra, a gente imagina falar assim, ó, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Foram chamados de incendiários, foram chamados de antidemocrático, não é o correto lá, na época não era democrático. E eram golpistas que eram contra o governo. E, gente, estavam ali na arena, enfrentando feras, sem culpa, amar o próximo. Você percebeu a profundidade disso? E a gente tem dificuldade de amar o vizinho. Não estou te acusando, não, querido. Nem você, minha querida. A gente encontra pessoas na rua, porque a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é isso? O pessoal está concordando aí, fazendo assim, ó. É o que a Bíblia diz, não é? Quem é o meu próximo? Em primeiro lugar, os da sua própria casa. Ah, mas você não conhece meu pai. Meu pai é terrível. Não. Ah, você não conhece meu Sim, filho. Você não conhece minha irmã. Você não conhece. sim. Queridos, praticante da palavra começa em casa. Começa anunciando em casa. Betão, eu tenho uma dificuldade de falar, eu não conheço os textos bíblicos, para mim é complicado. Não, não. Viva. Seja uma Bíblia viva. Que as pessoas olhem para você e leiam Cristo em você. Tô No seu tentando. trabalho, Deus vai dar excelentes oportunidades para você falar de Jesus. Ah, mas as pessoas vão aceitar Jesus, vai virar uma igreja. Não, 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 querido. Quem faz. E você não convence ninguém. Esse trabalho é do Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é você. Esse não é seu trabalho. Seu trabalho é quando aquele teu amigo chegar, meu, estou com um problema terrível em casa, a situação está complicada. Posso orar por você? Quê? É, vou orar por você. Você vai ser incluído na minha lista de oração, eu vou começar a orar por você.
É isso mesmo. Aquele seu colega que fala assim, olha, meu casamento está complicado, eu não sei o que fazer, eu sei. Eu te gostaria de convidar você para vir domingo na igreja. Igreja? Você frequenta igreja? Frequenta. Dá o endereço. Quer que eu passe lá para te buscar na tua casa? É isso mesmo, é. Ih, o cara é crente. Vamos começar a rir, graças a Deus. Começar a rir de você, gente. Fique feliz, tá? Quando começar a ridicularizar o cristianismo aí, fique feliz. Porque a gente chama isso no direito de juris esperneante. É que o diabo sabe que pessoas ali vão se converter e ele está apelando. Temos que entender que estamos no controle. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu vou parar por aqui, depois de tantas interrupções, né? De tanto para e volta, o teste da nossa perseverança, da nossa boa vontade. Fomos testados hoje Até pro bastante. cachorro. O cachorro também. Tivemos tudo isso. Mas, querido, isso aqui é só para você entender. Deus usa desse expediente para você perceber o que está acontecendo ao nosso redor, para ampliar nossa visão. Continuo quinta-feira que vem, e esse momento agora é para você. Dúvidas? E você pode comentar, acrescentar. Aceita, como aceitamos críticas também. Fica à Pastor, vontade. Pode falar, querido. ô pastor, é só uma pergunta de como que é uma pergunta simples, é, no caso, como que o senhor lendo a Bíblia, né, lendo o texto de Tiago, como que o senhor faz para ver a questão da língua no caso da palavra em hebraico, em grego? Como que o senhor consegue distinguir? Como que o senhor consegue fazer isso? Não, veja bem, querido, é que, na verdade, eu sou estudante de grego, tá? Ah, Eu fiz pós-graduação na faculdade teológica e depois fiz o curso de grego. Então, para mim, o grego, tá? Fica muito mais fácil para mim interpretar o texto. Essa ideia. Por isso que eu estou expondo para vocês todas essas nuances e essas particularidades, para que você memorize isso aí. Vou mandar o PowerPoint para você. Quando você pegar esse texto ou quiser expor esse texto, explicar para alguém, é por isso que eu conheço, tenho esse conhecimento, porque eu estudei grego, entendeu? Tá? Então, para mim, para entender o texto ele foi originalmente escrito em grego. Depois ele foi traduzido, tá? Uma das primeiras traduções foi João Ferreira de Almeida, mas a primeira tradução do grego para uma outra língua, tá? Foi a Septuaginta, que foi para o latim. Depois ela foi traduzida para outros dialetos e idiomas. E o primeiro que foi impresso foi no século XV, 15 e XVI, por Gutenberg, traduzida para o alemão, e aí ela passou a ser impressa em outras línguas. Mas eu entendo que Deus, quando colocou o grego no grego, porque o grego não permite que você altere o conteúdo, porque o formato dele é um desenho. E se você mudar o desenho, muda o sentido e muda a palavra. Eu entendo, inclusive, que quando Deus fala da plenitude dos tempos, tá? Foi quando o grego tomou conta de todo o Novo Mundo e ele dominou toda aquela região do Novo Mundo. Lembra que tem o Império Babilônico, depois ele caiu, depois veio o Império Medo-Persa, e depois do Império Medo-Persa caiu, e o Império Grego, o Império Romano tomou conta do que era chamado de Novo Mundo. Ele ia desde da, da Europa até lá perto do norte da África, e ia até a Ásia Menor e também até o outro lado do Ocidente. Então, as ruas estabelecidas, e o grego era a língua comum depois do aramaico. Tornou-se linguagem comum. Então, Deus usou do expediente do grego para a sua palavra. É o texto mais documentado na história. Para eu entender, para a gente interpretar, a gente busca a interpretação na língua original.
Não busco todas as palavras, tá? Não daria tempo de trazer tudo para vocês. Eu trago algumas palavras-chave para você entender o raciocínio e a visão do autor na situação que ele escreveu, para facilitar a nossa interpretação, para você poder transmitir a outros. Essa é a ideia. Espero ter esclarecido, se não compliquei. Am- Amém, pastor. Obrigado. Foi muito boa a aula, viu? Parabéns, pastor. Graças a Deus. Toda a glória ao nosso Deus. Mais alguém? Amém. Não, só comentar para o William, se ele quiser, tem uma Bíblia de estudo que é palavras-chave, hebraico e grego, né? E aí, Boa. Vamos, muito bom. caso ele queira, aí é aquela tradução bem difícil de ler, né? Porque ela é bem literal, né? Mas é muito boa, né? Só que eu tava vendo o preço dela, tá muito caro. Eu comprei ela de R$ 100, ela tá 400. Mas, assim, é bem legal, é bem boa a Bíblia, né? E também comentar Eu um pouco, tenho. pastor, Ah, Diga, pode falar, querido, pode pode falar. falar. Não, eu digo que no meu Não, caso eu uso o dicionário em grego e tenho o texto do Novo Testamento em grego, da NA isso, 28, que é a melhor versão. pois é. Não, isso é muito bom. É mais assim uma dica para quem a gente, né, que não Claro, estuda o grego, não sabe, né? Fica bem legal. E comentar também sobre a aprovação, né? Porque às vezes a gente lê esse texto de aprovação e a gente acha que a nossa vida vai ser infeliz, né? Será aquela vida sofrida, acabada. Mas tem um texto de Provérbios que diz que para o aflito todos os dias são maus, mas para o alegre a vida é um banquete contínuo. Então vai depender muito da forma como a gente passa pela aprovação, né? Então, se a gente souber passar de forma alegre, como o senhor falou, sem ter aquele controle, a gente não vai ter essa vida sofrida, porque, poxa, o crente não é para ficar triste, crente é para ter uma alegria, né? E é só para a gente, assim, se lembrar que, poxa, por mais que eu passe por provação, eu tenho que me manter alegre, uma alegria de Cristo, né? E aí, se não estamos alegres, é porque tem alguma coisa errada na nossa forma de ver, né? Era só isso mesmo. obrigado, querida Amós, pela participação. Obrigado também, William, pela participação. Mais alguém? Palavra de vocês. Aí, obrigado, Amos, Pastor, pela dica. A Sheila levantou a mão. eu achei interessante o que o Amos falou, que aí até o Newton completou aqui sobre o versículo que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? E hoje eu fui na casa de uma conhecida aqui perto e fazia uns desde janeiro que eu não conheci, não conversava com ela e estava orando pela filha dela que estava com problema. E a filha dela faleceu e eu não sabia. E eu fiquei Misericórdia. sabendo hoje. Só que no momento que ela falou, quando eu abordei ela no portão, ela me atendeu com uma alegria. E depois eu falei assim: Oi, mãe, sua filha, como que tá ela? Oh, minha querida, você não sabia? Aí ela comentou que tinha falecido a filha. Eu fiquei chocada, porque e ao mesmo tempo eu olhei para ela e ela não transparecia a dor de ter enterrado uma filha de 55 anos, né? E ela passando num processo de câncer. Então, aproveitando que o Amos falou o versículo que o Newton é meu esposo, gente, que acabou de falar aqui, é isso que eu vi nela, né? A alegria do Senhor em meio à provação, né? De ter perdido a filha, aquele sentimento todo foi muito impactante, assim, para mim, no caso, né? Um exemplo, né? Porque não é fácil você enterrar um filho, né? E ver a alegria do Senhor através da vida dela nisso, né? Foi muito interessante. Glória a Deus. Que legal. Mas alguém tinha aberto o microfone e ia fazer um comentário? Fica à vontade. Eu não me lembro quem era. Pelo silêncio, eu entendo que os irmãos já estão. Hoje não foi fácil, hoje foi cansativo. Irmãos, nós vamos conversar com a comunicação para saber o que aconteceu hoje. Mas a nossa paciência foi testada, a minha, os irmãos sabem que foi ao extremo. Pra vocês terem uma ideia, até na última vez que a gente conseguiu se conectar, eu estava molhado de suor, de nervoso. Então, os irmãos me perdoem se falhou alguma coisa aí, a falha
não foi proposital, foi acidental, mas eu cresci com isso. Estou aprendendo. E perseverar nisso, a gente vai aprendendo a cada dia. No básico. No básico, no intermediário e também no avançado. Mas Deus conhece você. Ele se lembra da sua estrutura. Ele conhece você na intimidade. E Ele cuida de você. E a alegria do Senhor é a nossa força. Com certeza. Graças a Deus. Vamos orar. Amém. Se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por esse Senhor. tempo em que nos sentamos em torno da tua palavra, para buscar Amém, conhecer melhor do Senhor, aprender mais do Senhor. E hoje, Deus, com tão ricas lições, maravilhosos ensinos, para o nosso viver diário, para o nosso viver em comunidade, para o nosso dia a dia. Deus, ensina-nos Deus, a ser praticantes da tua palavra, a colocar no nosso dia a dia cada Sim. ensino que foi trazido nesse dia. E, Deus amado, que Amém, nós Jesus. possamos transmitir a outrem, para que muitos mais possam, no seu viver diário, glorificar o teu nome. Te agradecemos por tudo que aconteceu nesse dia. Te damos graça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por me deixar entrar na sua casa. Gabriela, bem-vinda. Desculpe dos inconvenientes. Amós, bem-vindo. Desculpe os inconvenientes, os transtornos. Eu tenho certeza que na próxima semana pode ser até pior. Não, brincadeira. Vai funcionar direitinho. Graças a Deus. Fiquem na paz, uma boa noite e um bom final de Amém. semana para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz, irmãos. Bom Boa noite. final de semana aí. Deus abençoe. Amém.